programa Alcance está de volta. Hoje discutimos a atuação do Ministério Público na prevenção e no combate ao bullying e à violência escolar. E agora a gente quer falar bem pontualmente, assim, quando e como se deve procurar o Ministério Público. Há alguns casos já de busca de indenização. Isso é caso para o Ministério Público ou para um advogado particular? Como é que funciona isso? Não, a questão da reparação do dano causado à vítima no sentido patrimonial, no caso, não é atribuição do Ministério Público. Cabendo à família, no caso, buscar um advogado para promover essa ação de reparação em face dessa agressão sofrida, né? Eventualmente vai caber ao Ministério Público, aí sim, né, demandar contra o Estado, ou contra o município, né, a implementação, o oferecimento de serviços de atendimento a essa vítima e ao próprio agressor. Tanto danos morais quanto materiais? No sentido da implementação do serviço, né, para que aquela violência, em decorrência daquela violência, ele receba esse tratamento ou esse atendimento adequado, seja por um profissional da psicologia, da psicopedagogia e de outras áreas. Os pais, ou mesmo as vítimas de bullying, dessa violência escolar, eles devem, ou melhor, eles podem procurar, às vezes, o promotor de justiça para ter uma orientação, não necessariamente para o promotor de justiça já iniciar um procedimento que vai parar numa responsabilização? Claro, sempre podem procurar o Ministério Público para esclarecimentos, para direcionamentos, até para que o Ministério Público possa, entrando em contato com esses serviços, checar a existência desses serviços e fazer esse direcionamento, né, para que eles possam pode buscar informações nas escolas e fornecer a esses pais, na saúde. Não tem nenhum problema ir até o Ministério Público e buscar informações para o atendimento da questão do fenômeno do bullying ou até mesmo da violência escolar. E hoje existe uma estrutura para o atendimento adequado, para identificar esses casos? Aí falando da rede toda de atendimento a uma criança e ao adolescente, como conselhos tutelares, as próprias unidades escolares e secretarias. Até é bom explicar que existe essa rede de atendimento e depois ver se essa rede de atendimento está realmente pronta para identificar esses casos. As redes, elas devem existir nos municípios e são integradas pelas escolas, pelos serviços de saúde, os serviços de assistência, justamente porque, em função daquela violência, vão ser demandados vários serviços para exigir que a família cumpra a sua obrigação ou avaliar como está sendo essa dinâmica familiar, se vem contribuindo ou não para aquela conduta, né? No âmbito das escolas, a implementação de serviços de orientação pedagógica, serviços de mediação dos conflitos internos, com profissionais com formação específica nesse sentido. Em algumas cidades já se tem exigido a implementação desses serviços, seja nas escolas de âmbito municipal ou estadual. Avaliar os serviços de saúde do município, né? Seja atendimento psicológico, psiquiátrico e outros necessários. Então, a família, acessando o Conselho Tutelar ou diretamente ao Ministério Público, vai deflagrar uma avaliação de se aquele serviço necessário para aquele caso está sendo oferecido pelo município ou pela escola pública ou privada ou particular, né? No caso de não ocorrer isso numa comarca, essa assistência não está completa, daí o promotor de justiça da infância atua para tentar promover essa organização ou tentar interferir, mediar de alguma forma? Não só o promotor da infância, né, mas o promotor que estiver ali naquela comarca, que muitas vezes ele tem toda a demanda, né, de toda a sociedade, ele é único. Então, não especificamente um promotor da infância, mas ele vai buscar o município para responsabilizar o município, fazer com que se adequem todos esses serviços, o oferecimento desses serviços e também o Estado. É preciso que se busque o oferecimento, que se contemple esse público infanto-juvenil com esses serviços para que ele possa realmente ver tratado aquele caso, não só do bullying, mas de todo o contexto da violência escolar. É preciso que esses serviços estejam ativados e muitas vezes é por meio de uma ação que o Ministério Público vai conseguir fazer isso. Um termo de ajustamento de condutas, ou até mesmo uma conversa com o prefeito, com o secretário de saúde, e a assistência social também é que se vai conseguir, mas o Ministério Público pode sim buscar a implementação por meio judicial.
Nos casos de bullying e violência escolar, muitas vezes o bullying é cometido geralmente entre crianças da mesma classe, então elas têm a mesma faixa etária, crianças com crianças, adolescentes com adolescentes. E no próprio vídeo que fez sucesso na internet, a gente notou um caso ali, a vítima, né, de uma hora para outra ela inverteu o papel e tornou-se um agressor. Como é que se trata um caso desse? Como é que ele é abordado, na verdade, um caso desses, assim? Por favor. Justamente essa perspectiva que não pode ser perdida de vista nessa análise dos casos de bullying ou violência escolar, né? Que esse agressor também foi vítima. É claro que isso não justifica essa violência e se devem adotar as medidas para responsabilização, mas também avaliando, no caso de ele ser vítima, quem vinha cometendo aquelas agressões. Que se possa ter um olhar numa perspectiva sistêmica e integral, não só da vítima, mas do agressor. E aí propor as medidas ou exigir as medidas que demandem o acompanhamento a ambas situações, né? Então, nessa lógica, a gente não pode só pensar na perspectiva da punição, sem analisar todo o contexto e o caso com todas as partes que estão envolvidas. Inclusive os pais, né? É o que eu ia dizer, inclusive as famílias, né? Muitas vezes você trata a criança, você diagnostica o problema, você faz uma avaliação, faz o encaminhamento da criança, mas ela chega em casa e é justamente onde ela sofre todo tipo de negligência, violência, né? Omissão dos pais, às vezes os irmãos praticam bullying contra ela, enfim, e ela acaba reproduzindo aquilo. Então, se você não tratar essa família, não acompanhar essa família, às vezes as providências que são adotadas no âmbito da escola são inócuas, não valem nada. Me parece que ainda é muito comum isso, os pais, ao entregarem, matricularem a criança na escola, acham que durante aquele período da escola e boa parte depois, a escola é a responsável. Há uma espécie de lavar as mãos, assim. E quando acontece um problema desses, eles parecem que não é minha culpa, aconteceu na escola. Geralmente não é isso que acontece, na verdade. Isso é né? um grande problema que eu tenho ouvido muito, né? E as pessoas têm reclamado da omissão dos pais. Os pais colocam os filhos, matriculam e pelo simples fato de terem matriculado, pensam que a sua responsabilidade naquele período em que eles estão na entidade, no estabelecimento educacional, não há sobre eles qualquer responsabilidade. Eles repassam para a escola, eles confundem educar e ensinar. Eu acho que há uma confusão muito grande nesse sentido e os pais parece que se omitem, né? Esse período que ele está lá, então é só a escola quem tem que cuidar, ela se responsabiliza pela sua educação, pelo ensino e eu não tenho responsabilidade nenhuma. Quando nós sabemos que, na verdade, a educação ela começa em casa, né? As noções comezinhas de convivência social, não só a convivência no âmbito educacional, mas social, ela vem de casa. É um muito obrigado, por favor, me desculpe, né? Não precisar empurrar o colega na hora da fila, enfim, todas as regras mínimas para que se conviva isso tudo. É preciso que os pais atentem e que venham realmente, que quando percebam que o filho está praticando, não se preocupem em colocar o filho sempre na situação de vítima. Ai, mas o meu filho deve ter recebido alguma agressão para fazer isso, né? Há uma provocação quando não há. Às vezes é o reflexo da atitude dos pais lá dentro daquela casa que faz com que aquela criança e aquele adolescente pratique agressões dentro da escola. Então os pais precisam ficar atentos e precisam participar efetivamente da vida escolar dos seus filhos. Nosso programa está chegando ao final. Gostaria que cada uma de vocês desse um último comentário ou recomendação, alguma mensagem para quem está nessa situação de perceber ou não bullying ou tentar ajudar até a combater esse problema. Por favor, doutora. Um aspecto também que eu gostaria de ressaltar ao final, a questão da violência contra os professores, que tem chamado tanta atenção nos últimos tempos, e uma visibilidade em relação em torno do tema também demanda uma reflexão e um esforço coletivo, né? Não só da escola em si, sobre o seu papel nesse contexto como foi colocado, em que a família vem terceirizando para a escola, né, essa responsabilidade pela educação dos filhos, enquanto o ensino formal é apenas uma das etapas do processo de educação, mas de que as famílias sejam responsabilizadas e sejam chamadas junto à escola para que se possa avaliar quais são as medidas, inclusive preventivas, para se evitar situações extremas de bullying, de violência contra crianças, mas também
sobretudo em relação aos professores que vêm inviabilizando e cada vez mais estigmatizando as nossas crianças e adolescentes como causadores, como já aconteceu todo o tempo na história, né, responsáveis pela criminalidade, pela delinquência. A família assumindo seu papel, a escola assumindo seu papel e a sociedade como um todo assumindo seu papel, vão juntas construir as soluções para essas questões tão relevantes. Ok. Sua última palavra? Eu gostaria de enfatizar que o bullying ele é um problema de violência social e que ele tem reflexos em toda a sociedade. Enquanto nós estivermos tratando o bullying como uma simples brincadeira, né, pueril, como um ritual de passagem para a vida adulta, nós vamos ter essa violência no contexto de toda a sociedade. É preciso que nós aproveitemos o momento, façamos uma grande reflexão, mas uma grande reflexão da família, da sociedade e do Estado e passemos a agir para romper de uma vez por todas esse ciclo de violência. Ok, eu agradeço então a presença das promotoras aqui nesse programa. E o programa vai encerrar de uma forma diferente, justamente com um vídeo feito para levar essa mensagem à sociedade. Até a próxima edição.